Gente, então olha só, dando sequência, né, na correção das atividades, nós temos aí na apostila de vocês, referente aí aos exercícios, os exercícios que estão aí localizados na página 61, exercícios contextualizados, nós temos uma charge. Então olha só, a vida do camponês. Aí nós temos aí, né, dois homens aparecendo na charge. E o canal já está pronto? Esse aqui pergunta. E esse aqui responde, né? Que está aqui, ó, representando o Egito. Ele está aí carregando esse homem, né? Nessa carroça, puxado por esse cavalo. Nós temos aqui uma pirâmide, como se estivesse levando essa pirâmide numa bandeja. E aí ele responde, mas tudo sou eu? Né? Então ele questiona, mas tudo sou eu? Mas tudo sou eu. Então o questionamento dele, do Egito. E aí vem a questão, ó. Exercícios contextualizados. Heródoto, historiador grego do século V a.C., dizia que o Egito era um presente do Nilo. Durante os meses de cheia, suas águas inundavam as terras e as cobria de adubos naturais. Mas isso não era o bastante, como dizia um documento provavelmente escrito por volta do ano 2000 a.C. Então vamos ver o que estava escrito nesse documento. Desejamos a inundação. Nela achamos vantagem. Mas nenhum campo lavrado cria-se por si mesmo. De fato, eram muitas e árduas as tarefas que os camponeses tinham de realizar para criar os campos lavrados, e eram os movimentos do Nilo que regulavam suas atividades durante todo o ano. Quanto à relação do Nilo com o trabalho dos camponeses, é válido argumentar que eles, letra A, podiam se ocupar com as atividades de lazer quando o rio voltava ao seu leito, e então o trabalho agrícola cessava. Letra B. Precisavam construir diques, represas e canais de irrigação para armazenar e distribuir as águas do rio para diferentes regiões. Semeavam e colhiam durante os meses em que ocorriam as inundações, e aproveitando-se do solo úmido, fertilizado e amolecido. Letra D. Eram recrutados pelos faraós para o trabalho artesanal e doméstico nos palácios durante os períodos de vazante. Letra E. Constituíam a camada social mais privilegiada devido à importância atribuída ao seu trabalho. Então, minha gente, correta é a letra B. Olha só, os camponeses eram obrigados a trabalhar nas terras do Estado e nas obras hidráulicas, construindo canais de irrigação, diques e barragens. Ok? Então, o correto dessa questão é a letra B. Passemos agora para número 2. As relações entre o Estado e a religião existente entre os povos da antiguidade caracterizam diferentes formas de organização político-social. Sobre essas relações, é correto afirmar que, letra A, o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, implantado pelas monarquias hebraicas, restringia a concepção do rei como ser humano, tornando-o ungido de Deus. Letra B. A teocracia egípcia, ou seja, Deus no centro, concepção divina de poder, personificada no faraó, ou seja, né, o Deus seria então, o faraó seria representante de Deus na terra, né, ele seria o próprio Deus. Limitou-se ao período do Novo Império. Letra C. A monarquia teocrática no Egito Antigo ocorria por meio da personificação de Deus e do Estado na figura do faraó, ou seja, uma separação aí entre religião e Estado. Deus teria seu papel, né, como divindade, e o faraó caberia a ele governar o Egito. Letra D. O Código de Hammurabi era um manual de orientação espiritual que autorizava os fiéis a fazer justiça com as próprias mãos. Já vou adiantar aí, gente, essa letra D não, porque Código de Hammurabi, vocês não fazerem confusão, tá? Código de Hammurabi é da Mesopotâmia e era, só para vocês lembrarem, fazer aí um lembretezinho das matérias que nós já vimos, olho por olho, dente por dente. Foi criado pelo rei Hammurabi, lá na região, na Babilônia, região da Mesopotâmia. Então, letra D não tem nada a ver com o Egito. Letra E. O monoteísmo praticado pelos povos da antiguidade, como os egípcios. Monoteísmo, a crença em um único Deus. Como os egípcios se difundiu por toda a Mesopotâmia, de modo que todos os povos dessa região se converteram ao monoteísmo.
Gente, mais uma observação. Letra E também pode descartar. Por quê? Porque nós estamos falando aí de... está falando de monoteísmo dos povos da antiguidade. Na Mesopotâmia, eles tinham uma crença no politeísmo. E no Egito Antigo também, a crença em vários deuses. Aí vamos ver qual que é a correta, então? É a letra C, ó. O Estado teocrático consistia em ter o faraó como chefe político e religioso. Então, o faraó era o representante de Deus aqui na Terra. Cabia a ele, então, controlar as cheias do rio Nilo. Cabia a ele, né, cuidar do recolhimento de impostos, das grandes construções no Egito Antigo. Então, ele era considerado um deus aqui na Terra, ok? Então, o correto é a letra C, tá aí, ó. A monarquia teocrática no Egito Antigo ocorria por meio da personificação de Deus e do Estado na figura do faraó. Então ele era um líder político e religioso. Ok? Passemos agora para o número 3. Em relação à religião no Antigo Egito, religião é um dos temas aí mais importantes quando se fala em Egito Antigo, né? A religião, letra A, então pode-se afirmar que a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Egito Antigo. Cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano e, consequentemente, das boas colheitas, né, que eram agradecidas pelo rei em solenidades às divindades. Letra B. A religião no Egito Antigo, como nos demais povos da antiguidade, não tinha grande influência, já que esses povos, para sobreviver, tinham que desenvolver uma enorme disciplina de trabalho e viviam em constantes guerras. De fato, né, eles tinham aí a questão da disciplina, né, no trabalho, de fato estavam envolvidos em guerra, mas dizer que a religião, olha aqui, ó, não tinha, pelo contrário, tinha uma grande influência, tá? Então vamos descartar a letra B, porque tinha influência na vida das pessoas, influência direta. Letra C. A religião tinha influência apenas na vida da família dos reis, que usavam como forma de manter o povo submetido à sua autoridade. Apenas, a palavrinha apenas, não. A religião era para todo mundo. Todos, né, tinham essa crença no politeísmo egípcio. Letra D. O período conhecido como Antigo Egito constituiu o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida. E o rei, como também o povo, dedicaram-se muito mais a seguir a tradição de seus antepassados, considerados os únicos povos ateus da antiguidade. Meus amigos e minhas amigas, sempre desconfiem nessas palavrinhas, ó. Constituiu o único, né? Olha só. Período conhecido como Antigo Egito constituiu o único em que a religião foi quase inteiramente esquecida. Gente, uma das coisas mais relevantes do Egito Antigo é a religião, tá? A crença na vida após a morte, a crença além túmulo, né? Os faraós eram enterrados com seus pertences. Então eles entendiam que a vida não acabava ali. Então, de suma importância a religião no Egito. Letra D também descartado. Vamos ver a letra E. A religião do povo no Antigo Egito era bastante distinta da do rei, em razão do caráter supersticioso das camadas mais pobres das sociedades antigas, sobretudo por não terem acesso à escola e a outros saberes permitidos apenas à família do rei, a família real. Olha o início da questão, da letra aí referente à questão. A religião do povo no Antigo Egito era bastante distinta. Não. Eles seguiam a mesma religião. Então só tem uma possibilidade de ser certa. É a letra E, ó. A letra A, perdão, gente. Letra A. A religiosidade do povo egípcio interferia em todos os aspectos da sociedade, como na política, ou seja, a religião estava presente em tudo, na economia e nas relações sociais. Assim, festas eram feitas em homenagem aos deuses e o sucesso nas transações, nas relações comerciais, era comemorado e tido como uma dádiva deles, um presente, né? Então a letra A está correta, beleza? Questão número 4. No século V a.C., Heródoto, historiador grego, afirmou: o Egito é uma dádiva do Nilo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a principal razão de se atribuir ao rio Nilo uma importância tão grande para o desenvolvimento do Egito Antigo. Heródoto foi um dos maiores estudiosos aí do Egito Antigo, dessa grande civilização, né? Ele era grego, mas ele estudou muito sobre o Egito. E aí ele afirmou: o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente dos deuses. Por que disso? Vejamos.
Letra A. Nos períodos de cheias, as águas desse rio fertilizavam as margens, o que possibilitou a agricultura. Letra B. Os faraós construíram barragens para obter eletricidade, aumentando a produção de itens de exportação. Gente, nessa época não existia luz como existe hoje eletricidade, né? Era aí utilizados meios tochas, né, que iluminavam as noites aí, não tinha energia elétrica. Então a letra B pode se considerar. Letra C. A navegação pelo grande rio permitiu que os egípcios conquistassem o sul da Europa, formando um grande império. O Egito ficou restrito ali na região da África, tá? Isso não foi as navegações aí, as grandes navegações, nós vamos ver, né, depois, mais para frente, a respeito desse tema, os pioneiros nas grandes navegações, pioneiro foi Portugal, então quem se aventurou nas grandes navegações foram os europeus. Então letra B também, letra C, perdão, está descartada. Letra D. Das margens do rio se retirava o barro com que fabricavam os tijolos para a construção das grandes pirâmides. Será que é a letra D? Então A e D. Atravessando a África de norte a sul, o Nilo possibilitou a integração cultural e econômica da Arábia entre o Saara e o deserto da Namíbia. Será? Vamos ver qual que é a correta? E aí? Correta é a letra A, gente. Olha só. O Egito encontra-se em uma área desértica. Por isso as cheias do rio Nilo, que fertilizavam as terras à sua volta, eram fundamentais para a ocorrência da agricultura. Isso, consequentemente, para o desenvolvimento, está errado aqui, é um C, viu gente? Peço perdão por isso. Para o desenvolvimento da civilização egípcia. Ou seja, o Egito estava localizado em uma área desértica e ele só prosperou, né, ele só desenvolveu devido ao rio Nilo, que era um presente dos deuses, que devido às suas cheias fertilizava o solo e fazia com que a agricultura fosse desenvolvida. Ok? Espero que vocês tenham entendido, compreendido a correção das atividades. Qualquer dúvida estou à disposição. Um grande abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.